Os primeiros 4 flagelos foram derramados sobre a criação divina: a terra, o mar, os rios e o sol. Este atinge diretamente o trono da besta, ou seja, o centro do poder espiritual do anticristo, mostrando que a ira divina se concentra agora contra todo o mal demoníaco em uma esfera espiritual, pois o trono da besta fala do seu reinado espiritual neste mundo. O resultado deste flagelo é uma total e completa escuridão, semelhante à 9ª praga das trevas no Egito, que consistiram em uma mudança física da natureza. Alguns entendem esta escuridão como uma referência à depravação total e à iniquidade que vem da liderança do anticristo. Outros a veem como um fenômeno científico, de modo que depois que o Sol se incendiou por ocasião da 4ª taça, ele praticamente se queimou todo e está escurecido. No entanto, seja física ou meramente espiritual, esta escuridão foi acompanhada de dores intensas que faziam os homens remorderem as suas línguas. Eles sentiram um medo vil desta total escuridão física ou espiritual e também sentiram dores, provavelmente devido às chagas da 1ª taça e às queimaduras da 4ª taça. Novamente, os homens reconheceram que esses fatos procediam de Deus, que estava julgando-os por seus atos. Mas, ainda assim, ao invés de se ajoelharem arrependidos, blasfemaram contra Deus, mostrando total ausência de arrependimento. Cremos que da mesma forma como ocorreu naquela ocasião, quando todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações, Êxodo 10, versículo 23, confira só, também a igreja será protegida das terríveis consequências desses fatos físicos ou sobrenaturais, pois continuará a viver na luz e nas bênçãos de Cristo. Este flagelo é substancialmente diferente dos demais, pois não inflige uma praga sobre a humanidade, mas serve de preparo para a batalha final. Já vimos anteriormente, no estudo do toque da 6ª trombeta, que no Antigo Testamento o rio Eufrates era o limite ideal da terra prometida no Oriente. E atrás dele, hordas de pagãos aguardavam por uma oportunidade de invadir e derrotar o povo de Deus. É possível que João aqui esteja lembrando um incidente famoso da história. Heródoto diz que quando Ciro, o persa, tomou de assalto a Babilônia, ele o fez através de uma estratégia que consistia em secar o rio Eufrates. O rio corre atravessando a cidade de Babilônia. Quando Ciro chegou aos muros da cidade, as defesas eram tão formidáveis que lhe pareceu impossível capturá-la. O plano que Ciro concebeu foi brilhante. Deixou uma parte de seu exército para sitiar a cidade e com a outra remontou o curso do rio. Mediante uma obra de engenharia estupenda, conseguiu que Eufrates desviasse sua corrente e se esvaziasse temporariamente no lago. O nível das águas corrente abaixou, desceu bruscamente. O canal que entrava na cidade converteu-se num caminho seco. Ao longo deste caminho, como é natural, havia um espaço aberto nas defesas. Por esse lugar se praticou o assalto da cidade e Babilônia caiu nas mãos dos persas. A história tinha pelo menos um exemplo de como, ao secar um rio, fica aberto o caminho para a entrada dos invasores. João usa uma imagem que estava gravada na mente de seus contemporâneos. Os maiores inimigos de Roma, a única nação cujo poder os exércitos romanos temiam, eram os partos, que viviam para além do Eufrates. A cavalaria dos partos era famosa em todo o mundo pela ferocidade de seus soldados. A imagem dos exércitos partos descendo sobre Roma pelo leito do Eufrates era capaz de infundir terror em todos os habitantes do império. Por outro lado, a lenda queria que fosse na Pártia onde se refugiou Nero depois de ter ressuscitado, conforme a lenda corrente do Nero Redivivus, que já foi bem explicada nesta série. Da Pártia, Nero voltaria sobre Roma para seguir exercendo sua maldade. Era do outro lado do Eufrates que se esperava a invasão do anticristo. O horror desta imagem era capaz de impressionar tanto os pagãos como os cristãos. Portanto,
o rio Eufrates secando-se representa simbolicamente a remoção das barreiras que retinham as hordas pagãs, que devem ser interpretadas como os inimigos do povo de Deus. Quanto à expressão os reis que vêm do lado do nascimento do sol, ela não é bem definida no contexto. Podemos supor que estes reis, as hordas pagãs, reúnem as suas forças às dos demais reis do mundo civilizado para se opor ao Messias, pois estamos claramente diante da peleja final, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esta será a derradeira tentativa de Satanás de manter o seu domínio sobre aquilo que ele sempre considerou como seu. Não sabemos como se dará esta batalha, mas ela será uma luta espiritual e final entre os poderes do anticristo e o poder maior de Jesus Cristo. No capítulo 17, versículo 12, veremos que o anticristo será auxiliado por uma confederação de 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas que recebem autoridade com ele, no caso o anticristo, por um pequeno período, tá? Estes 10 reis poderão ser esses que ora vemos, que procedem do leste. Podemos observar agora que por detrás dessa luta histórica está o poder demoníaco da trindade maligna, representada simbolicamente pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta. Os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que João vê sair da boca de cada componente dessa trindade maligna, é a maneira do Apocalipse descrever a inspiração demoníaca que irá influenciar os poderes da sociedade humana a lutar contra o domínio de Cristo. Importante dizer que as rãs estão relacionadas com as pragas. Uma das pragas do Egito era a invasão de rãs. As rãs são animais imundos, representando uma influência maligna. A rã, no zoroastrismo, a religião dos persas, era responsável por todas as pragas, sendo o agente de Arimã, o poder das trevas, em sua luta contra Ormuz, o deus da luz. É bem possível que João conhecesse esta tradição persa. Este versículo diz que esses espíritos imundos, semelhantes a rãs, são operadores de sinais, numa clara alusão à capacidade do anticristo em operar fatos espantosos capazes de enganar os poderosos deste mundo. Nesse ponto, Jesus interrompe por um momento a sua narrativa a João para se dirigir à sua igreja. Diante de todo esse terrível conflito espiritual, o Senhor quer que os seus santos tenham uma perspectiva correta do que realmente ocorre por detrás desses fatos. A maior realidade para a igreja nesse momento não é a ação maligna que vemos atuar, mas a iminente volta do Senhor. E acerca deste fato maior e mais aguardado do cristianismo, recebemos do Senhor algumas exortações. A primeira é quando ele nos diz: eis que venho como vem o ladrão. Assim, ele nos ensina que a sua vinda será inesperada, mas somente em relação aos que não estão preparados. Os que lhe pertencem devem estar alertas e vigilantes, e nisso consiste a sua bem-aventurança nesta ocasião tão difícil. A segunda exortação do Senhor é a que se refere a guardar as nossas vestes, ou seja, a mantermos em todo o tempo uma vida de santidade e pureza como convém aos escolhidos de Deus. A indiferente e descompromissada igreja de Laodiceia foi aconselhada por Jesus a comprar dele vestiduras brancas para cobrir a sua nudez, numa clara referência à pobreza espiritual daquela igreja. A narrativa desse flagelo se encerra com a frase: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. João não vê, ou pelo menos não descreve aqui, a luta propriamente dita, mas apenas a sua preparação. O relato do resultado desta será visto no capítulo 19 do Apocalipse, quando veremos o cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, vindo do céu, montado em um cavalo branco para lutar e destruir todos esses que se rebelam contra o senhorio de Deus. A palavra Armagedon em hebraico, Ar-Megidon, é uma referência à planície de Megido, localizada entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo, onde se encontra o Vale de Jezreel ou Esdraelon. Esdraelon era uma expansão plana na rota que unia o Egito a Damasco. Dos tempos mais antigos até a época de Napoleão, foi um dos principais campos de batalha da humanidade.
Este local é um famoso campo de batalha na história de Israel. Foi em Megido, que ficava na cidade de Esdraelon, que Baraque e Débora derrotaram Jabim, o Canaanita. Foi ali que morreu Acasias, rei de Judá, ferido por Jeú. E também o rei Josias, ferido mortalmente em uma famosa batalha contra o faraó Neco. Aqui, mais uma vez, devemos entender a grande carga simbólica do Apocalipse. Esta palavra Armagedon é usada apenas porque ela se refere a um conhecido campo de batalha ou local de sangue, como eles às vezes falavam. O seu uso indica apenas que esta luta final entre os poderes demoníacos e a poderosa palavra de Cristo será sanguinária e terrível, espiritualmente falando, como o foram fisicamente falando as batalhas ocorridas no vale de Jezreel ou Esdraelon. Após esse instante, as forças do mal são aprisionadas e lançadas no lago de fogo, local do seu juízo eterno.